Este é o curso básico da Confissão de Fé de Westminster e hoje nós entramos na aula sobre o capítulo 5 da Confissão, que é o capítulo sobre providência. Nós já falamos no capítulo 1 sobre as Escrituras Sagradas, sendo a base de tudo aquilo que nós construiremos nesse nosso edifício teológico. Nós falamos no capítulo 2 sobre qual é o personagem principal dessa história em que a Bíblia conta, que é o próprio Deus, né? O Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade Santa. E que no capítulo 3 essa Santa Trindade, esse Deus uno e trino, ele decreta tudo aquilo que existe, né? E aí, uma dessas coisas que ele decreta a sua existência é toda a criação, né? Através do seu domínio sobre tudo o que existe, ele cria todas as coisas. E agora, no capítulo 5, além de ele criar todas as coisas, nós vamos ver que ele também organiza, administra, gerencia, ele governa sobre todas as coisas. Então, providência é uma outra palavra para governo. Deus continua governando sobre a criação. Ele parou de criar naquele sentido estrito dos 6 dias criacionais, e no sétimo ele descansa, mas ele continua atuando sobre a criação, tá? Através do seu governo, e é isso que nós veremos neste capítulo. Então, pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande criador de todas as coisas, de novo aqui uma ênfase que a confissão dá para o propósito para o qual Deus criou todas as coisas, né? Para o louvor da glória da sua sabedoria, do seu poder, da sua justiça, da sua bondade, da sua misericórdia. Então, a confissão, já nesses 5 primeiros capítulos, já falou várias vezes sobre isso, né? O propósito para o qual Deus faz todas as coisas. Então, para a manifestação, né, para o louvor do seu valor, da sua importância, da sua glória, ele sustenta, então não apenas criou, mas ele sustenta aquilo que ele criou, ele dirige aquilo que ele criou, ele dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações das criaturas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Aqui que nós precisamos lembrar daquilo que nós falamos já na primeira aula, da importância da escritura sendo o primeiro capítulo. Porque independente de nós gostarmos ou não, independente de nós nos sentirmos bem ou não com aquilo que a Escritura diz, se ela é a verdade, ela é a palavra de Deus, só nos cabe aceitar. E uma dessas coisas que é difícil de engolir é essa ideia de que Deus dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a menor, desde a partícula que está voando aqui, que está caindo aqui no ar, que a gente não consegue nem ver, o átomo, cada molécula, o caminho que uma poeira faz no ar, até grandes efeitos, grandes coisas na história, grandes desastres naturais ou ações humanas que levaram a grandes tragédias. Todas essas coisas são controladas, sustentadas, dirigidas por Deus. Nada foge do seu controle, nada foge da sua providência, nada foge do seu governo. Tá? E tem vários textos bíblicos que nos apontam para essa ideia de um Deus que não somente está no controle das coisas grandes, mas também das coisas pequenas. Se você tiver dúvidas, basta você olhar esses textos aqui. Tá? Tem muitos outros, mas esses são apenas alguns exemplos. Lembrando que eu não vou abrir todos eles, porque senão esse curso seria muito mais extenso do que ele já é. Então, eu deixo aí a opção de vocês abrirem esses textos bíblicos para vocês conferirem essa realidade daquilo que tem sido exposto pela confissão. O segundo parágrafo diz que, posto que, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas, ou seja, o que ele está dizendo, né? Deus sabe todas as coisas previamente, mas não sabe porque ele está assistindo. Ele sabe porque ele decreta. O decreto de Deus,
A ordem de Deus, que todas as coisas venham à existência, é a base, tá? É a causa primária para o conhecimento dele. Ele conhece porque ele decreta. Então, segundo, posto que em relação à presciência o decreto, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável, ou seja, elas não podem mudar, e infalivelmente, não pode dar errado. Todas as coisas acontecem segundo a providência, segundo o governo, segundo a vontade soberana de Deus. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que essas coisas sucedam conforme a natureza das causas secundárias, necessárias, livre ou contingentemente. Ou seja, Deus decreta todas as coisas, mas ele decreta de tal forma que existam causas secundárias para aquilo que ele está decretando. Um exemplo disso, por exemplo, é. Vou dar dois exemplos. Um deles, lá no livro de Atos, conta que Paulo estava num barco, né, num navio, e aí eles estavam com perigo ali de naufragarem tudo. E aí então as pessoas começam a ficar desesperadas e Paulo diz que eles ficariam todos bem, né, e que Deus revelou que todos chegariam, ninguém perderia a vida até eles chegarem no destino deles. E aí então Paulo, mesmo já tendo predito isso, Paulo convoca aqueles tripulantes a se alimentarem, a comerem, né? Senão de outra forma morreriam. Só que, ou seja, existe um decreto de Deus, né? Existe uma revelação de Deus, na verdade, que representa aquilo que ele já decretou, que ninguém perderia a vida naquela viagem. Só que ainda assim, Paulo, mesmo confiando nessa palavra de Deus, diz que eles deveriam se alimentar. Porque o decreto de Deus é a causa primária, mas existem causas secundárias que precisam acontecer para que aquele decreto seja de fato cumprido, o que sempre é, né? Então já faz parte até do decreto de Deus a exortação de Paulo para que aqueles tripulantes se alimentassem, comessem, né? Mas um outro exemplo para dar aqui é a ideia de que Deus salva através da pregação do evangelho, né? Deus, esse é o meio ordinário de salvação. Só que mesmo sabendo de que Deus fará a salvação daqueles que são eleitos por meio da pregação ordinária do evangelho, Deus nos chama a fazer isso. Então nós temos a certeza de que Deus fará, mas a causa secundária do decreto primário de Deus é que nós evangelizemos, né? Não é certo essa ideia de que Deus vai fazer mesmo, então vou ficar na minha, porque na verdade Deus vai fazer por meio dessas causas secundárias, né? Ah, então, Deus não só estabelece o resultado final, mas Deus estabelece, decreta e governa sobre os meios pelos quais o resultado final acontecerá. Tá? Então, tudo faz parte do decreto de Deus. Deus não decreta apenas o final, o resultado, mas Deus decreta os meios também, né? Segundo as suas causas secundárias e segundo as suas causas necessárias. Então, se Deus decreta que alguém vai sobreviver X anos, nesses X anos Deus decreta os meios secundários para que isso aconteça também, ok? Parágrafo terceiro, na sua providência ordinária, comum, Deus emprega meios, tá? Esse é o jeito comum de Deus agir, tá? Deus usa meios para governar, para dirigir a sua criação. Todavia, ele é livre para operar sem os meios. Então Deus pode decidir fazer alguém sobreviver sem comida, por exemplo. Comida é o meio natural de dar energia para o corpo humano, mas Deus pode operar sem esse meio. Deus pode livre para operar sobre eles, né? Sobre os meios, ou contra os meios. Deus pode fazer o contrário dos meios segundo o seu arbítrio, segundo a sua vontade, segundo o seu juízo. Tá? Então Deus não está refém dos meios ou das regras do jogo que ele estabeleceu, porque ele está além daquilo que a gente chama de leis da natureza, daquilo que
Nada está acima de Deus, tá? Nem a lei de Deus está acima dele. Na verdade, a lei de Deus é a expressão do caráter dele, mas não existe nada acima de Deus no qual Deus tenha que se submeter, tá? Então ele ordinariamente, comumente ele usa meios, mas ele é livre para agir sem os meios, contra os meios, sobre os meios, como ele quiser. Como temos exemplos disso na própria escritura. A onipotência, ou seja, todo o poder de Deus, a sabedoria inescrutável, a infinita bondade de Deus, de tal maneira se manifestam, se revelam na sua providência, no seu governo, essas coisas são tão claras, que esta se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. Ou seja, o governo de Deus é expresso até mesmo no primeiro pecado humano, de Adão e Eva. Deus estava no controle. Nada fugiu do seu controle, nada fugiu do seu planejamento. Ele não ficou desesperado quando pensou: meu Deus, eu mesmo, né? Adão pecou, e agora? O que a gente vai fazer? Não, tudo isso fazia parte do governo de Deus sobre as suas criaturas e sobre toda a criação, tá? Desde a primeiro pecado dos homens e até dos anjos, né? Até de Satanás, nada foge do controle soberano, da providência, dos planos eternos de Deus. E a confissão continua dizendo, e isto não por uma mera permissão. Deus não falou assim: ah, beleza, eu só vou permitir acontecer. Mas por uma permissão tal, ou seja, ele não desiste da ideia de permissão, para não trazer a responsabilidade do pecado e do mal sobre Deus. Mas olha a linguagem que usa. Mas por uma permissão tal que, para os seus próprios e santos desígnios e propósitos, sabe e poderosamente os limita, regula e governa em uma múltipla dispensação. Mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que, sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado nem pode aprová-lo. Ou seja, Deus governa sobre todas as coisas, sobre todas as ações dos homens, dos anjos, tudo está de acordo com os eternos propósitos de Deus. Tudo. Só que a confissão faz questão de mostrar que Deus, como um ser santo, justo e puríssimo, não é responsável pelo pecado. E aí, de uma forma que nós não conseguimos dizer, Deus é absolutamente soberano, mas as suas criaturas são absolutamente e totalmente responsáveis. Nós fazemos o que fazemos porque queremos o que queremos. Tá? E nós que cometemos o pecado e não Deus. Deus não nos força a nada. Esse é o mistério daquilo que nós temos estudado da providência de Deus. Deus não nos força a nada. Nós fazemos porque queremos o que queremos. Só que só queremos o que queremos porque Deus está no controle de todas as coisas. Mas Deus não pode ser o autor do pecado, no sentido de que não é Deus que comete o pecado. Quem comete o pecado somos nós. Quem faz a maldade somos nós, as criaturas. Nunca ele. Mas ao mesmo tempo, Deus é sempre soberano sobre tudo aquilo que fazemos. Não há nada, desde o primeiro pecado, seja dos anjos ou do homem, até o último que será cometido nessa terra, nada fugiu ou fugirá do controle soberano de Deus, mas de tal forma que ele não é o autor do pecado e nem aprova o pecado. Tá? O pecado continua e deve ser julgado e condenado e abolido, mas o pecado não foge do controle de Deus. E nós sempre somos responsáveis ao mesmo tempo. Então, isso nos dá algumas implicações aqui, né? Então, nós, diante de situações em que a gente vive, a gente sempre tem que lembrar que Deus está no controle de todas as situações, mesmo que essas situações envolvam pecados de terceiros. Ok? Mesmo que sejam horríveis, nós sabemos que Deus tem um santo propósito em tudo isso. Mas Deus não é responsável por esses pecados.
mas ele está no controle até mesmo e age favoravelmente aos seus filhos, mesmo por intermédio de pecados feitos por outros, que ele está no controle. Mas esse pecado feito por outros, mesmo Deus estando no controle, não legitima o que foi feito pelos outros. Não desculpa, não justifica, não absolve. A culpa ainda é dos outros. Por exemplo, quando José, né, foi vendido pelos seus irmãos como escravo, foi para o Egito, depois os seus irmãos foram todos para lá, acabou que a posição que Deus colocou José no Egito acabou salvando até mesmo a sua família, os seus irmãos que o tinham vendido como escravo. E lá no final, né, do livro de Gênesis, quando a, o pai de José morre e os irmãos acham que José vai matá-los, e aí José diz que na verdade aquilo que eles fizeram de mal para ele, eles de fato fizeram um mal, mas que Deus transformou em bem. Deus usou o mal deles para gerar o bem. Né? Então, eles foram responsáveis pelo mal deles e o mal continuou sendo mal. Mas Deus estava no controle de toda essa situação para que um bem maior fosse realizado. Tá? Então, Deus nunca pode aprovar o pecado ou o mal e nem ser o autor disso. O muito sábio e justo e gracioso Deus muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção dos seus próprios corações. Então ele está dizendo, dentro do controle, dentro da soberania, dentro do governo, dentro da providência de Deus, Deus deixa até os seus filhos, aqueles salvos por Jesus Cristo, ele deixa eles mesmos entregues a muitas tentações e à corrupção que já está lá instalada dentro dos nossos corações. E ele faz isso com que finalidade? Para castigá-los pelos seus pecados anteriores. Não um castigo no sentido de punição, a, assim como Cristo fez. Porque Cristo pagou por todos os nossos pecados. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8 que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Então não é esse tipo de coisa que ele está falando. Ele está falando aqui castigar no sentido de correção. Né? Assim como castigamos os nossos filhos, não é uma condenação, mas uma correção para que eles melhorem. Então Deus faz isso na sua providência, ele nos corrige, tá? Ele nos castiga no sentido de nos transformar, mas não é uma condenação por conta do pecado. Não resta mais culpa, não resta mais condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo, tá? Então isso é bom ter essa consciência para a gente não interpretar errado o que a confissão está falando. É, então, para castigá-los, né, para corrigi-los, ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e do dolo dos seus corações. Ou seja, ele está mostrando para a gente aquilo que o nosso coração é capaz, o poder oculto do mal, do pecado, para que a gente tenha cada vez mais ódio, pavor e que a gente saia correndo e abandone cada vez mais esse pecado ao descobrir essas coisas em nosso próprio coração. A fim de que nós sejamos, né, ou que os filhos de Deus sejam humilhados, e também para animá-los, né, a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele. A gente, quando se percebe nessas tentações e nessas quedas que a gente tem, isso serve para Deus, para a gente a depender mais ainda dele, de uma maneira mais íntima, de uma maneira mais constante, lembrarmos que precisamos dele, assim como Jesus diz lá nos evangelhos que sem ele nada a gente pode fazer, nada. Então, quando a gente se percebe nesses pecados em que os próprios filhos de Deus caem com alguma frequência, nós devemos nos recorrer a Deus, né? Necessitar mais do seu apoio, mais da sua graça porque dependemos dele, sem ele nada podemos fazer. E isso também nos torna mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar e também para outros fins justos e santos. Ou seja, até mesmo os pecados que são cometidos pelos filhos de Deus estão debaixo da providência, do controle de Deus. Isso não nos justifica, isso não ah, minimiza os nossos pecados de forma alguma. Mas saber que Deus está no controle até mesmo dessas coisas e que Ele permite essas coisas
também para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa dependência dele, para a sua glória, isso não faz com que nós fiquemos desesperados. Isso faz com que a gente lute cada vez com mais energia e disposição em relação ao pecado, mas que nós não nos entreguemos ao pecado e que também a gente não precisa ficar desesperado em relação a eles. A Confissão continua dizendo que quanto àqueles homens malvados e ímpios que Deus, como justo juiz, cega e endurece em razão de pecados anteriores, como ele fez com Faraó, por exemplo, uma passagem muito conhecida lá em Êxodo, em que a metade das ocorrências em que o texto bíblico fala do endurecimento do coração do Faraó, metade delas são dizendo que Faraó endureceu o seu próprio coração, e a outra metade que Deus endureceu o coração de Faraó. Ou seja, Deus também endurece por conta de pecados anteriores. E ele somente lhes recusa a graça pela qual poderiam ser iluminados em seus entendimentos e movidos em seus corações. Então Deus não apenas está no controle dos feitos e até o endurecimento do coração das pessoas, mas ele também pode lhes recusar a graça, que só segundo essa graça as pessoas poderiam ser movidas em seus corações a obras diferentes. Mas às vezes, ele tira os dons que já possuíam essas pessoas e os expõe a objetos que a sua corrupção torna ocasiões de pecado. Além disso, os entrega às suas próprias paixões, que inclusive é o que Paulo vai lá dizer em Romanos capítulo 1, que Deus entregou a humanidade que abandonou a Deus, né, por conta dos ídolos. Deus os entregou às suas próprias paixões. Deus fez com que o coração ficasse ainda mais endurecido, né? Ele entrega as suas próprias paixões, às tentações do mundo, ao poder de Satanás, e assim acontece que eles se endurecem sob as influências dos meios que Deus emprega para o abrandamento de outros. Ou seja, para uns, os meios que Deus emprega são para são para levar ao arrependimento, à transformação, à mudança. Mas para outros, isso leva ainda mais a um endurecimento no pecado. Tá? Então tudo isso está debaixo do controle soberano de Deus, de acordo com seus santos e bons propósitos, de acordo com a sua providência, que é o que trata esse capítulo. Parágrafo 7º. Como a providência de Deus se estende, em geral, a todos os crentes, também de um modo muito especial, ele cuida da igreja e tudo dispõe a bem dela. Então, esse governo amoroso e cuidadoso de Deus, que se estende a todos os crentes, também se estende à igreja, que é esse corpo onde os crentes são colocados. E Deus faz tudo para o bem dela. Mesmo que na história nós tenhamos visto e lido uma série de perseguições religiosas, desde a época de Jesus até hoje, em muitos lugares do mundo, crentes são perseguidos e mortos por conta da sua fé, a igreja passa por uma série de dificuldades. Ainda assim, essas situações não mostram que Deus se esqueceu da igreja, mas ele está fazendo com que todas essas coisas, que por mais que nós não entendamos, sirva para o bem da própria igreja. Inclusive, a história mostra que os momentos em que mais a igreja cresceu foram momentos em que a igreja estava sendo perseguida, que a igreja estava sendo morta, né? Pessoas estavam sendo mortas. E ainda assim, Deus usa todas essas coisas para que a frase, né, que foi dita que a perseguição da igreja, na verdade, fazia com que a igreja crescesse cada vez mais, né? O sangue dos mártires eram a semente da igreja. Né? Quanto mais gente morria, mais a igreja crescia, porque Deus faz com que todas as coisas, até mesmo aquelas que são ruins aos nossos olhos, contribuam para o seu próprio santo e bom propósito para a igreja, contribui para o bem dela, e ele dispõe tudo para o bem dela, mesmo as coisas que aos nossos olhos são ruins. Continuando, na verdade, aqui são os textos que vão provar esse ponto que a confissão acabou de dizer,
E então nós, no próximo vídeo, entraremos no próximo capítulo da queda do homem, o pecado e seu castigo. Então, até o próximo vídeo.